interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Interceda por nós, interceda por nós, interceda por nós, Santa Rita de Cássia. Reverendíssimo Padre Paulo Dionet, reitor e pároco deste santuário dedicado à padroeira desta cidade de Viçosa, meus queridos irmãos no ministério ordenado, Padre José Evangelista, vigário paroquial desta paróquia, Padre Geraldo Martins, pároco da paróquia de São João Batista, meus prezados seminaristas, religiosas, saudação muito afetuosa e fraterna a todos os fiéis devotos, devotas de Santa Rita de Cássia, que com fé e piedade dos santuários dos seus lares nos acompanham pelas redes sociais e demais meios de comunicação social. É com grande alegria e um grande contentamento que aqui nos reunimos na casa de Deus, nosso Pai, a casa também de Santa Rita. Enfim, irmãos e irmãs, chegou o tão esperado e aguardado dia. Nossa paróquia, nossa cidade está em festa, celebrando a sua padroeira. Certamente, o desejo de muitos corações durante este dia e nesta noite era de, como todos os anos anteriores, acorrer a este santuário para avistar, pedir, agradecer e suplicar a Deus a valiosa e eterna intercessão da Santa das Causas Impossíveis, Santa Rita de Cássia. Mas, infelizmente, todos nós fomos surpreendidos por esta terrível pandemia que nos provocou a viver de uma outra maneira este jubileu. Entretanto, meus irmãos e irmãs, nossa esperança, o poder da nossa fé que nos liga a Deus, pelas mãos de Santa Rita, é muito maior que qualquer coisa neste mundo, que vírus algum poderá contaminar, roubar, destruir em nós. Todos nós temos uma história com Santa Rita de Cássia, história de superações, de graças alcançadas, vindo a esta cidade tão querida, tão amada, contemplava tantas manifestações de fé deste povo querido. São manifestações que brotam do nosso coração em súplica, em agradecimento a Deus. Somos um povo de fé. Porque, como rezava Santa Rita, em meio aos tormentos, sofrimentos de sua vida como mãe, esposa e monja, sei em quem depositei minha confiança e esperança. Para Deus, nada é impossível. Celebrar a festa de Santa Rita de Cássia neste contexto, irmãos e irmãs,
É um convite a todos nós a acreditarmos e recobrarmos nossa fé num Deus que, por amor a nós, transforma o que parece impossível à nossa vida em possibilidade de graça e salvação. Pois Deus, que é amor, jamais nos abandona. Coroando este jubileu, que tem como tema família, santuário da vida, a liturgia da palavra desta festa nos convida a percorrermos em família as sendas da santidade, como percorreu Santa Rita de Cássia durante todo o percurso da sua vida, buscando as coisas do alto, permanecendo na paixão e no amor, como ramo frondoso ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. A primeira leitura que ouvimos da carta de São Paulo aos Colossenses nos revela que a santidade só é possível ser vivida e alcançada por nós se buscarmos de todo o coração as coisas do alto, os dons mais elevados, nos revestindo cotidianamente de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor. Virtudes, irmãos e irmãs, indispensáveis a nós cristãos católicos, que desejamos e que queremos alcançar a santidade e que contemplamos em Santa Rita, mãe, esposa e religiosa. Todos nós bem conhecemos a história de vida desta heróica e guerreira mulher. Como mãe e esposa, Santa Rita teve que se revestir todos os dias de sua vida, de bondade, mansidão e paciência, na vivência do matrimônio e na educação, o cuidado com os filhos. Bem, nós sabemos que ela casou com um homem de difícil convivência, um homem que, diferente dela, não comungava dos seus mesmos princípios, um homem duro, irascível. Quem ama, meus irmãos e irmãs, não se desespera, mas espera, entrega, repousa sua vida nas mãos de Deus. Mesmo sofrendo, Santa Rita nunca deixou de acreditar e rezar pela conversão do marido e dos filhos. Rezou incansavelmente. A mansidão e o coração desta mulher transformaram a vida daquele pobre homem rude e bruto. Na oração, irmãos e irmãs, quantas graças nós alcançamos, quantos bens nós adquirimos, irmãos e irmãs, onde nós não conseguimos chegar, a nossa oração, a força de Deus e do alto chega e é capaz de transformar tudo ao nosso redor e em nossa vida. Em tempos de pandemia, Santa Rita para nós é modelo de oração e de fé. Irmãos e irmãs, não podemos abrir mão da nossa fé em Deus, porque para Deus nada é impossível. Mansidão é expressão da pobreza interior de quem deposita sua confiança apenas e unicamente em Deus. Porque os mansos, independentemente do que possam sugerir as circunstâncias, problemas, esperam no Senhor. Vencer o ódio, a inimizade, a vingança, a violência,
com bondade, mansidão, sem cólera, ser dócil ao Espírito Santo. Isto é santidade de vida. E que Santa Rita nos convida a viver, irmãos e irmãs, a vencer todas estas situações que nos apresentam, como ela soube viver, a vencer a inimizade dos seus filhos que queriam vingar a morte do seu pai, na fé, na mansidão, sem se impor, mas com coração dócil, ela soube educar os seus filhos e filhas. Virtudes, irmãos e irmãs, tão caras da vivência da vocação cristã, seja ela qual for, que não podemos deixar de buscá-las e cultivá-las em nós. Como soube tão bem Santa Rita, regá-las todos os dias no jardim do seu frágil coração, porque o amor tudo crê, suporta e espera. Em tempos de distanciamento social, quantas coisas temos recobrado a nossa consciência, coisas que nós muitas das vezes não damos valor e nos esquecemos, em meio à correria do dia a dia, há um valor supremo, a qual neste tempo todos nós estamos zelando e que Santa Rita zelou. Família. Ah, meus irmãos e irmãs, este jubileu de Santa Rita, neste ano, nos convida a resgatar a experiência das primeiras comunidades cristãs que se reuniam em torno da palavra, em torno da mesa. Às vezes não temos tempo dentro de casa para partilhar a vida, para falarmos um pouco de nós. Santa Rita soube santificar o seu lar na oração, na mansidão, na bondade, mas acima de tudo, prezando por quem ela mais amava, seus filhos e até mesmo o seu marido, que embora não a amasse da mesma maneira que ela o amava, mas ela foi fiel até o fim. No amor, não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro. A lógica do amor cristão não é a de quem se considera superior aos outros e precisa fazer-lhes sentir o seu poder. Na vida familiar, nos recorda o Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, não pode reinar a lógica do domínio de uns sobre os outros, nem a competição. Que Santa Rita, exemplo de amabilidade, nos ensine a sermos menos duros, ásperos, exigentes, amargos uns com os outros. Um olhar mais amável faz com que nos detenhamos menos nos limites do outro, podendo assim tolerá-lo e unirmos em um projeto comum, apesar de sermos diferentes. Suportai-vos uns aos outros no amor. Convite da primeira leitura que nós ouvimos. A comunhão familiar, queridos irmãos e irmãs, só pode ser conservada e aperfeiçoada com grande espírito de sacrifício. Exige de todos e de cada um pronta e generosa disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão, à reconciliação. Lições que todos nós contemplamos em Santa Rita de Cássia. Sairemos vencedores desta pandemia, irmãos e irmãs,
se aproveitarmos este tempo da graça de Deus, que passa e que não volta, este tempo de jubileu, para tornar nossos lares como foi o lar de Santa Rita, apesar dos percalços e lutas de família, em santuários da vida, onde imperam a doçura, a humildade, o perdão. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É a promessa de Jesus aos seus discípulos e discípulas no capítulo 15 do Evangelho de São João que ouvimos. No Evangelho, Jesus convida seus discípulos e a cada um de nós a refugiarmos-nos nele, permanecendo sempre em seu amor. Como o ramo permanece unido, vinculado à videira. Seu refúgio era Jesus Cristo. Santa Rita viveu todos os impossíveis de sua vida, se refugiando, se entregando única e exclusivamente ao Senhor. Em tempos tão conturbados como este em que vivemos, em que nossa esperança e fé parecem diminuir e quase se acabar, em meio a tantas incertezas e preocupações que todos nós temos, não podemos perder o foco, muito menos nos despregar, nos separar da videira que é Jesus. Sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Todo ramo que permanece em mim produz muitos frutos. Manter sempre nossos olhos fixos em Jesus, como manteve Santa Rita. Enamorada do crucificado, nunca se desprendeu da árvore da vida. Seus olhos estavam totalmente voltados para o Cristo crucificado. Quando nós contemplamos a sua imagem, vemos o exemplo desta mulher, que se associou inteiramente à paixão do seu esposo e redentor Jesus Cristo. Soube ser aliada a Jesus na dor e no amor. Que também nós, meus irmãos e irmãs, façamos de Jesus nosso divino mestre, nosso aliado e de nossas famílias em nossas lutas e batalhas diárias. Faça você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha, da sua casa, do seu lar e da sua família, sermos todos aliados a Jesus, como Santa Rita bem o fez ao longo de toda a sua vida. Que ela interceda, vele e proteja a todos nós, para que como igreja, discípula e missionária de Jesus Cristo neste mundo, possamos como ela, bem viver a nossa missão nesta terra, buscando as coisas do alto, permanecendo na paixão e no amor, como um ramo frondoso ligado à videira verdadeira, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Assim seja. Amém.